E o Ministério Público de Alagoas entrou com um pedido de sequestro de bens da Equatorial. É por causa daquele caso do menino Luiz Davi, que já mostramos inclusive aqui no Cidade. Ele foi eletrocutado ao tocar em um poste na Praça dos Martírios. E ele necessita de cuidados especiais. A Justiça já determinou que a empresa é que deve pagar 2 salários mínimos por mês para a família. Mas depois desse tempo aí da decisão, até agora nenhum centavo foi depositado. A reportagem é de Beatriz Lacerda. O parecer do Ministério Público foi expedido nesta segunda-feira. O promotor Marcos Rômulo Maia analisou o processo que tem como réus a CIMA, Superintendência de Iluminação Pública de Maceió, e também a Equatorial. No dia 4 de março, a Justiça de Alagoas concedeu uma liminar, determinando que a Equatorial pague o valor mensal de 2 salários mínimos e meio à família do garoto Luiz Davi Dias dos Santos. A criança levou um choque ao encostar num poste na Praça dos Martírios. Apesar da decisão, a família ainda não recebeu nenhum pagamento, o que fez com que o Ministério Público se manifestasse, pedindo o sequestro de bens da empresa para que o menino receba assistência. E não visualizamos nada que permita à Equatorial descumprir a decisão judicial. Ela recorreu ao Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão da liminar, porque ela não quer pagar esses 2 salários e meio à família da vítima. Mas o tribunal não se manifestou. Então, nesse ínter, ela deveria ter cumprido a decisão. São 3 meses, ou seja, a gente está falando de 7 salários e meio. Não é muito para a Equatorial, mas para a família da vítima, da criança que levou esse choque, faz toda a diferença, né? A Equatorial informou que tomou conhecimento do processo e recorreu da decisão da Justiça, porque o poste em que o menino levou o choque é de responsabilidade da CIMA, a Superintendência de Iluminação Pública de Maceió. Mas o promotor que analisou o processo em que os 2 órgãos são réus explicou qual seria a responsabilidade da Equatorial em fazer o pagamento. A responsabilização é objetiva. Ela tem que pagar independente de dolo ou culpa. E, em seguida, procurar o responsável para ser ressarcida. Esse é o que a gente chama de risco do negócio, né? A Equatorial, por exemplo, na condição de concessionária, ela detém aqui em Maceió um monopólio natural. Ela não tem concorrente, ela atua sozinha. E o risco do negócio, que é a contrapartida, é esse, né? Repito, não estou dizendo que a responsabilidade seja dela, isso vai ser decidido ao final, mas nesse íntere tem uma liminar judicial que diz que a responsabilização, por enquanto, é dela. O pagamento de 2 salários mínimos e meio por mês deve ser feito até que o processo sobre o acidente termine. O pedido de auxílio foi feito pela mãe do garoto, que ficou em estado grave depois de levar a descarga elétrica enquanto brincava na Praça dos Martírios. O menino de 10 anos passou mais de 3 meses internado no HGE e a mãe deixou de trabalhar para cuidar dele. O tratamento em casa não tem sido fácil. Luiz teve sequelas como paralisia cerebral e perda dos movimentos do corpo. Apesar da situação crítica, nenhum valor foi pago à família. Tem que cumprir, gente. Cumprir, vai discutir a responsabilidade depois, mas nesse ínter tem que cumprir a decisão. E fica um recado também para a população maceioense. A CIMA alega que o que foi feito foi uma gambiarra para puxar a energia desse poste, que o fio é aterrado, aquele fio passa por debaixo do chão. Faz parte do urbanismo moderno, né? A praça sem aquelas fiações expostas, o fio vai sob a terra. Mas tem gente fazendo ali, aproveitando que ele está ao alcance da mão, para fazer um gato, para ligar no seu estabelecimento ali. Muitas vezes funciona atuando de maneira informal, um negócio informal. Ele liga na energia e deixa ali exposto, sujeito a qualquer um de nós um dia morrer eletrocutado ou ser internado no hospital, como essa criança está eletrocutada em estado grave. Pois é, a gente mostrou o drama do Davi, da família dele e, assim, bem como falou o promotor, né, por mais que haja uma discussão de, olha, a responsabilidade não é minha, a Equatorial informa isso, inclusive eu lembro que na época nós demos essa informação e, de fato, é um poste de iluminação na praça, né, não passa fio em cima. Mas a Justiça determinou. Então, enquanto se recorre, a família do Davi precisa desse dinheiro para exatamente manter o tratamento do menino, né? Inclusive, a mãe deixou de trabalhar. A gente entende que a empresa tem, né, exatamente o direito, né, de recorrer da decisão, explicar que, de repente, provar que, de repente, esse poste não é dela,
Mas até lá existe uma decisão que precisa ser cumprida, como falou o promotor, e é necessário que esse dinheiro chegue a essa família, né? Então, por isso que o MP quer agora justamente que haja o bloqueio das contas para que esse pagamento seja feito e depois a discussão continue, né? O Davi era um menino saudável, né? Infelizmente, tocou nesse poste, estava aguardando doações, inclusive, lá com a família, com a tia, tocou no poste, o poste tinha energia, tomou um choque altíssimo, né? Inclusive foi salvo, poderia ter morrido por conta do choque, foi salvo, mas teve paralisia cerebral, está agora, inclusive, nessa cama, precisando de tratamento, precisando de medicamento, né? A mãe disse, olha, eu não tenho nem como comprar, ele tem que tomar a caixa, praticamente toda semana, R$45 um remédio. A gente conseguiu, inclusive, depois de mostrar a matéria aqui, algumas doações para o Davi, isso é importante, se você puder ajudar, ajude, mas o fato é que existe uma determinação judicial. E por mais que haja uma discussão, que depois, de repente, a empresa possa comprovar, olha, a responsabilidade não é minha, eu paguei, agora quem é responsável vai ter que me ressarcir. Mas até lá, o Davi não pode ficar sem o tratamento, sem receber a indenização, que já foi, inclusive, decidida pela família. Tomara que haja uma sensibilidade, que o pagamento seja efetuado, né, e que a família possa ter a dignidade de tratar o Davi, né, que, inclusive, depois desse acidente, deixou de ser uma criança normal, né, precisa de um tratamento especial, né, e precisa desse carinho e da medicação também, tá? Tomara que haja uma sensibilidade, que a situação seja resolvida e que essa família possa receber o mínimo. É o mínimo, né? A volta a como era o Davi antes do choque, ele não vai conseguir, infelizmente, agora. Mas pode receber tratamento, pode receber a medicação, pode ter uma vida melhor do que está agora, nesse momento, também por conta da indenização. Lembrando, são apenas 2,5 salários, né? Foi isso determinado pela Justiça.